Olá, esse vídeo foi feito pelos membros do Grupo de Estudos em Animais Silvestres da Universidade Federal do Cariri para a disciplina de Comportamento e Bem-Estar Animal, ministrada pela professora Priscila Teixeira, do curso de Medicina Veterinária. As serpentes são répteis que podem ocorrer tanto em ambientes florestais quanto em áreas abertas, como cerrado e caatinga. A termorregulação das serpentes na natureza é conseguida por meio de posturas comportamentais, como o enrodilhamento e achatamento do corpo, e da disponibilidade de um ambiente físico apropriado, como tocas, cupinzeiros, rochas, folhiço e água. Elas são ativas quando estão em busca de alimento, de parceiros para acasalamento e de locais para desovar ou parir. Os hábitos alimentares das diferentes espécies de serpentes são variados, porém todas são consideradas carnívoras e ingerem suas presas inteiras, pois seus dentes não servem para cortar ou mastigar. Então, como elas conseguem caçar presas maiores que suas cabeças? Isso ocorre porque elas são capazes de deslocar a mandíbula durante a alimentação. O processo de digestão desses animais é extremamente lento, ou seja, a maioria das espécies vai ficar parada durante dias ou até semanas realizando a digestão. Antes do bote, as serpentes posicionam o corpo em formato de S. De acordo com suas formas de ataque, elas podem ser divididas em dois grupos, constritoras e peçonhentas. A serpente constritora desfere o bote com dentes que prendem a presa e a enrola com o próprio corpo. Assim, imobiliza a presa e desfere pressão sobre pontos no corpo dela, rompendo áreas ósseas. Elas esperam a presa deixar de se mexer para iniciar a deglutição. Normalmente iniciam pela cabeça. A serpente peçonhenta desfere o bote com dentição capaz de inocular a peçonha na presa, que escapa enquanto a peçonha age no seu organismo. Após o animal estar morto ou paralisado, a serpente vai seguir o rastro da sua presa e iniciar a deglutição também pela cabeça. Os órgãos sensoriais têm permitido às serpentes explorar de forma surpreendente as potencialidades dos ecossistemas de que fazem parte. A visão apresenta diversos graus de desenvolvimento nos diferentes grupos, mas, em geral, são míopes e a acomodação visual é ineficiente, estando esse sentido muito mais vinculado à detecção de movimentos do que de formas. Os olhos sem pálpebras estão protegidos por uma escama semelhante a uma lente de contato, a qual é trocada junto com a pele. A audição de sons transmitidos pelo ar praticamente inexiste, em virtude da falta de ouvido externo e ouvido médio. O ouvido interno confere às serpentes uma particular sensibilidade às vibrações. O olfato é bastante desenvolvido, porém as narinas estão mais relacionadas à condução do ar para a respiração. Os movimentos vibratórios da língua fina, comprida e bifurcada permitem à serpente fazer uma varredura de partículas do ar, que a extremidade se encarrega de conduzir para o órgão de Jacobson, um quimiorreceptor especializado que se abre por dois orifícios dentro da boca na parte superior. A termorrecepção é uma adaptação presente em duas famílias de serpentes, Boide e Viperide, que permite a esses animais uma maior facilidade na detecção, aproximação e captura do alimento, como pequenas aves e mamíferos, emissores de radiação infravermelha.
Os boídeos apresentam adaptações sensitivas nas escamas acima e abaixo dos lábios, que, em alguns casos, formam fileiras de fossetas. As fossetas loreais são altamente especializadas e sensíveis, detectando radiação infravermelha mesmo em condições de pouca luz. Elas localizam presas aquecidas, como pequenos mamíferos, com grande precisão. As terminações nervosas das fossetas são muito semelhantes a receptores de calor da pele dos mamíferos, com algumas diferenças. São elas: na pele do mamífero estão a uma profundidade de 300 micras, que equivale a 0,3 milímetros. Já na fosseta estão a apenas 2 micras, que equivale a 0,002 milímetros. A fosseta concentra toda a energia que incide na membrana, pois se estende entre duas camadas de ar, evitando a perda de calor para tecidos próximos. Algumas espécies apresentam discreto dimorfismo sexual, sendo as fêmeas maiores que os machos. Porém, os machos têm a cauda proporcionalmente maior do que a das fêmeas, pois abrigam hemipênis. Na época do acasalamento, as fêmeas liberam substâncias químicas chamadas de feromônios, que atraem os machos de sua espécie. Alguns machos fazem uma espécie de luta sem se ferirem, sendo chamada de dança-combate. As serpentes reproduzem-se de duas maneiras. As ovíparas põem ovos e as vivíparas desenvolvem os embriões dentro de si. Na maioria das espécies, a fêmea abandona os ovos logo após a postura. O comportamento das serpentes ainda é algo bastante desconhecido, pois além de variar muito de espécie para espécie, muitas vezes é difícil de estudá-lo na natureza, motivo pelo qual a maior parte das pesquisas nesse âmbito foi realizada em cativeiro. Geralmente, as serpentes são consideradas animais frios e solitários, indiferentes com indivíduos da mesma espécie e que não têm relações sociais ou mudanças de comportamento. Entretanto, foi constatada a existência de inúmeros tipos de serpentes que interagem com outras da mesma espécie e que modificam seu comportamento em razão de mudanças climáticas. Um estudo de Morgan Skinner, doutorando em Ecologia Comportamental da Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá, para avaliar a sociabilidade das cobras de jardim da espécie Thamnophis sirtalis em cativeiro, revelou que esses répteis têm amigos íntimos. As serpentes foram distribuídas, mesclando machos e fêmeas, em 4 nichos com pequenas entradas. Dias depois, os animais foram retirados, o recinto foi limpo para eliminar odores e, em seguida, os répteis foram recolocados, porém em locais diferentes. No entanto, as cobras tinham vontade própria e retornaram aos grupos com os quais haviam ficado antes. Para conhecer mais sobre a vida silvestre, siga o nosso Instagram, @gesufca.